Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 19º capítulo do livro de Gênesis, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Peço por favor que cliquem no botão para se inscrever no canal, deixem o like, comentem e compartilhem este vídeo. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis, agora, meus senhores, entrai, rogo-vos na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa. E ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz, agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos, e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui, genro, e teus filhos e tuas filhas e qualquer um que tiveres na cidade? Traze-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa, e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: Foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: Oh, assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance, e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Ou, deixa que eu fuja para lá, não é pequena, e minha alma viverá. E ele lhe disse: Vê, aceitei-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade, pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha.
E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar, e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar, e ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitaremos com ele, para que possamos preservar semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada, demos-lhe de beber vinho esta noite também, e entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também, e a mais jovem se levantou, e deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou seu nome Moabe, este mesmo é o pai dos moabitas até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami, este mesmo é o pai dos filhos de Amon até este dia. Agradeço a você por assistir até o final. Peço por favor que se inscreva no canal e deixem o like, comentem e compartilhem. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.